stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Boa noite, mais uma vez estamos pedindo permissão aqui para entrar na sua casa, para que juntos, nós aqui, vocês aí, possamos todos ter mais uma quarta com vida, sempre falando a pessoa do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão, Ele é a vida, Ele é o tudo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma passagem bíblica que está registrada na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e que fala sobre a natureza da fé. Falarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho. O que é a fé? Existem vários tipos de fé? É sobre isso que nós queremos refletir um pouquinho neste Quarta com Vida. Jesus.
promessas de Jesus. Existem algumas palavras que, quando você pede para alguém resumir essas palavras, de tão fácil que parece ser o resumo dessas palavras, ou de tão fácil que parecem traduzir alguma coisa essas palavras, elas se tornam difíceis de você passar para alguém, de você repartir com alguém. Uma dessas palavras é a palavra fé. O que é a fé? Não é verdade? O autor aqui aos Hebreus, ele não sei se ele facilita ou complica um pouquinho a coisa. Ele diz aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E ele vai embora. Aqui dá para a gente comentar muita coisa, mas eu quero parar um pouquinho só nessa introdução que o autor faz a esta epístola, a esta carta, né? Depois ele vai falar dos exemplos, desde lá de Abel, que ofereceu um sacrifício maior, mais excelente do que o de Caim, e vai comparando, né? Enoque, Noé, Abraão, e vai embora até pessoas que talvez pela graça de Deus ele pôde registrar, pessoas que vieram depois no tempo da igreja. Mas ele diz pela fé. O que é a fé? A certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma complicação aqui que o autor coloca para nós. Mas aí ele diz, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Obviamente esse cara que escreveu isso aí, alguns acreditam que foi o apóstolo São Paulo, outros acreditam que foi uma parte dele, outra ditada para que ele pudesse escrever. Enfim, como nós não entendemos aí uma autoria, nós não vamos aqui colocar esse questionamento, mas vamos entrar na questão de que esse camarada aqui, ele não tinha a complexidade que nós temos nos dias de hoje, para entender a respeito da matéria, a respeito do átomo, a respeito da energia, né? A respeito da física, a respeito da bioquímica, da química, da biologia e de outras coisas que nós temos acesso nos dias de hoje, através de livros, de literaturas e principalmente hoje através do acesso, do vasto acesso e do vasto material que você consegue entrando aí na internet, navegando em diversos sites, alguns muito bons, outros duvidosos, enfim. Então ele diz aqui que pela fé, que são fatos que você espera, mas coisas que você não vê, e fica muito confusa essa introdução. Depois ele diz, os antigos, pela fé obtiveram bom testemunho. Olha, os antigos aqui são aqueles que talvez viveram antes da época da manifestação do Cristo como um homem encarnado. O apóstolo São João lhe diz, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai, o verbo que habitou entre nós, o verbo que esteve entre nós, que se fez carne, que está recebendo então essa incumbência do Deus Pai de se manifestar e de caminhar entre homens comuns, e ele mesmo sendo feito um homem comum. Então, se nós cremos nisso, nós cremos pela fé. Ninguém aqui recebeu um testemunho particular, físico, visível de Jesus. Você nunca viu Jesus. Jesus, será que é esse loirinho bonito que tem aí? Cabelinho escovado, olhinhos claros? Ou será que era mais aí, 6:30 da tarde, né? Quase um crioulo aí, será? De andar no sol do deserto, das beiradas ali do mar da Galileia. Ou seja, tem até um hino que escreveram, né? Um dia verei o seu rosto, chama o rosto de Cristo,
Então ele fala das pinturas que tentam retratar, mas ele não sabe como é o rosto de Cristo, porque exatamente não ficou registrado. Então nós não temos um testemunho. Como nós cremos nesse Cristo? Por essa fé, por intermédio dessa fé. A fé que para alguns é loucura. Ele diz aqui, pela fé, nós cremos que os mundos foram formados. O universo foi formado pela palavra dele. E é interessante que muita gente questiona o livro de Gênesis, o primeiro livro bíblico, porque são atos e são histórias registradas por um cara que viveu muito tempo depois dessa criação toda aí, e que não assistiu a essa criação. Foram contadas histórias para ele, histórias de geração para geração, passando de épocas por épocas, né? E chegando até o conhecimento dele, que um dia falou, eu vou escrever isso aí. E esse homem foi Moisés. Moisés, então, ele resolveu escrever fatos que foi contado. A tradição trouxe até os seus ouvidos e ele resolveu registrar. Então muita gente diz, não dá para acreditar no livro de Gênesis. Mas acreditar no livro de Gênesis é você corroborar, é você entender que a própria escritura sagrada, uma regra básica da hermenêutica teológica, né? A palavra ela vai se autoexplicar. Então quem é que me dá a garantia de que as histórias do Antigo Testamento são reais? O próprio Cristo, o próprio escritor aos Hebreus, o próprio apóstolo São Paulo. Eles dão passagens do Antigo Testamento. Cristo faz menção, por exemplo, algumas vezes aos dias de Noé, ao dilúvio. Então, se ele faz menção a isso, ele não está contando uma história, ele está traçando um paralelo com fatos que aconteceram. Mas eu não acredito em todas essas coisas. Mas você acredita no Cristo? Cristo é aceito universalmente, até por religiões que não o têm como Senhor e Salvador, mas o têm como um homem que viveu, um homem fora do seu tempo, não é? E aqui o autor aos Hebreus ele diz, olha, a fé que nos leva a entender que os mundos foram criados e pela palavra do Criador foram feitos. Então esse camarada aqui, ele corrobora, ele assina embaixo daquilo que está escrito no livro de Gênesis. Mas poxa, como é que eu posso explicar isso para uma pessoa? Aí vem a diferença. Porque existem tipos de fé, não é verdade? Um deles aqui pode chegar, nós estamos aqui no prédio da igreja, o prédio da igreja é muito alto. Um deles pode subir lá em cima e falar, tenho fé que eu vou pular e que Deus vai me amparar. O que é que vai acontecer? Você vai se espatifar no chão, não é verdade? Você vai voar, né? É aquele lá do Salamandaia, aquela novela que teve, que o cara queria fazer uma asa, né? Bem amado. Então, são histórias. Você sabe que essa é uma fé vã. É uma fé vã. É a mesma coisa que você pegar um time que está lá por baixo, sempre está por baixo, não tem condição financeira. Você fala, eu tenho fé que um dia esse time vai conquistar um campeonato brasileiro. Não é? Nunca vai conquistar. Você sabe disso. Né? São coisas impossíveis. Então a tua fé, ela é uma fé vã, uma fé vazia. Eu tenho fé que eu vou jogar e vou ganhar. Eu vou jogar numa loteria, vou jogar um jogo do bicho, sei lá. Aí sim, você tem alguns retornos. Você pode ter a sorte, de repente, de ter o teu número sorteado, não é? Então, quantas pessoas falam, eu vou fazer a minha fezinha? Só que você sabe que a tua possibilidade, às vezes, é uma em 10 mil, uma em 100 mil, uma em 1 milhão. Mas você acredita que de repente o teu número pode sair lá. Cristão não joga, não faz jogo, não participa desse tipo de jogo de azar. Mas às vezes você assina uma rifa lá para ajudar um cara, para ajudar uma pessoa que está passando uma dificuldade, uma necessidade. Eu mesmo esses dias participei de uns quadros, de umas aquarelas que um amigo pinta, por um parente dele que está com uma situação terminal e precisando de recursos, né? Então eu falei, não, eu fico aí com um número, 2 números aí para ajudar. Mas assim, que esperança eu tenho de ganhar? Não estou nem preocupado em ganhar, mas eu tenho alguma possibilidade. Por quê? Porque são alguns poucos números, né? Então eu tenho fé que eu vou ganhar, mas não é isso que me levou a estar lá participando desse tipo de rifa. E existe a fé
que é a fé também tola, que nós vemos muito nos meios religiosos, né? É aquela fé que a pessoa, é uma fé, não é vã, mas é uma fé tola, é uma fé que a pessoa constrói. Então ela aperta os olhos quando ela vai orar, ela acredita que tem aquele que ora mais forte, ela acredita que tem aquele que ora lá na montanha, aquele que ora na noite. Então é aquela fé tola, porque sempre a última palavra vem do Criador. E aí você pode falar, mas eu não tenho que orar pela fé, por uma cura, por um milagre? Sim, aí não é uma fé tola, porque aí é uma fé depositada naquele único que pode realizar alguma coisa, naquele único que pode fazer mudar a situação, mas de acordo não com aquilo que você crê, daquilo que você acredita, né? Mas aquilo que seja a vontade dele. Por isso que quando é do jeito que você quer, do jeito que você acredita, é uma fé tola. Nós tivemos aí, eu participei muito de um tempo da igreja, hoje está meio por baixo isso, mas ainda existe, chamado de confissão positiva. Então tudo que você tem que falar é positivo. Por quê? Porque se você falar o contrário, o mal vem para você. Isso aí você vai encontrar em diversas religiões e crenças vãs, crenças pagãs, crenças vazias. Diversas crenças creem na palavra positiva, no pensamento positivo. Não estou dizendo que tudo que você vai fazer, você tem que ter o pensamento positivo, mas você tem que ser realista em algumas coisas, não é verdade? Você tem que ser realista em algumas coisas. Então, que tipo de fé será que ele está falando aqui? Aí é que está uma fé sobrenatural. E uma fé sobrenatural, aquele que tem limitações, eles aqui têm limitações, né? Se eu pegar um objeto pontiagudo e furar eles aqui, vai sair sangue. Por quê? Porque eles são seres humanos, não é verdade? Daqui a pouquinho aqui, nossa barriga vai começar a roncar. Por quê? Porque nós vamos daqui a pouco sentir fome, sentir sede, porque nós somos seres humanos limitados. Então essa fé do que ele fala aqui é uma fé sobrenatural. É uma fé que o Criador coloca no teu coração, a ponto de você acreditar que essas escrituras, elas são divinamente inspiradas, que o que está nela é uma realidade, né? Por exemplo, que Jesus nasceu da Virgem Maria, uma santa mulher separada para trazer ao mundo o Filho de Deus, pura, separada. Ela não era casada ainda, ela não era ainda desposada de José. Por isso que José se manteve em silêncio para não difamar a sua esposa. Isso é claro lá nos evangelhos. Muitos hoje, muitos teólogos, muitos pastores duvidam disso. Quando você fala sobre isso, dão risada de você. Quando você fala, não, o dilúvio foi universal porque está escrito na Escritura, está registrado na Escritura, eles dão risada de você, não é? Eles, quando você fala de coisas sobrenaturais que acontecerão para a igreja de Jesus, eles dão risada de você. Então são filósofos de púlpito, são pensadores, cheios de baba-ovo, que vão atrás deles acreditando em tudo aquilo que eles falam. Aqueles caras mandaram o cara comer fezes, o cara vai comer fezes. Por quê? Porque ele não está na Escritura, ele está andando na aba do vestido, da roupa daquele camarada, daquele líder. Como a palavra diz, cegos, guias de cegos. Então não é essa fé. Essa fé sobrenatural é a fé que vem do Criador. Aí você pode falar, mas como eu explico essa fé? A resposta é simples, não se explica essa fé. Como que você pode acreditar que os mundos vieram a existir a partir de uma palavra do Criador, de uma ação do Criador, a energia do Criador? Ali foi energia. Ali foram átomos se movimentando, ali foi a matéria se modificando, não é? Não foi assim uma mágica, não, foi a matéria, foram átomos. Quem estuda, não é a minha área, né? Mas eu estudei muito tempo eletrônica, elétrica, e tudo isso envolve o quê? Átomos em movimento, energia. Então o Criador, ele é energia, e ele fez tudo aparecer do nada, pela palavra dele, que é a palavra de energia. Por isso que ele diz, o verbo se fez carne, o verbo é ação, o verbo é energia. Então essa fé é uma fé do sobrenatural, que o Criador coloca no meu coração, para crer no Filho de Deus como meu único Senhor e Salvador, para crer no Filho de Deus como aquele que venceu, que ressuscitou, que não está mais morto, venceu a morte.
Então, essa fé ela é sobrenatural. Esta de qual fala aqui o autor a carta aos Hebreus é uma fé sobrenatural. E é uma fé que moveu todos esses homens que vêm aqui descritos, homens e mulheres, com passagens maravilhosas descritos aí, em ações de fé, em atitudes de fé, né? Por isso foram aprovados. Por que foram aprovados? Porque exerceram a fé, praticaram a fé e alcançaram uma boa condição diante do Criador, não é? E a gente reflete bastante, né? Que fé é esta que as pessoas dizem professar por aí? Poucos entendem que essa fé da salvação, que essa fé de crer na palavra como a escritura inspirada, divinamente inspirada, ela não vem do seu ponto de vista, do seu conhecimento teológico, da sua forma de enxergar as coisas, ela vem do Criador. Por isso muitas pessoas passam por milagres, muitas pessoas passam por situações tremendas, maravilhosas, e nunca creem no Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes se convencem, participam da igreja e qualquer coisa que vem de errado, pulam fora, criticam as pessoas, apontam os dedos. Por quê? Porque a fé ela é vã, porque a fé ela é fraca, porque a fé ela é humana, porque a fé superficial não é a fé que o Criador colocou dentro do coração dessa pessoa. Porque quando o Criador coloca dentro do coração dessa pessoa, ela vai aprender a olhar exclusivamente para o Senhor, para o Cristo da cruz, como seu Salvador, como seu Redentor, como o único modelo a ser seguido. Você pode ter bons exemplos. Eu sempre digo na minha vida que eu tive bons exemplos a serem seguidos, não é? Mas todos os exemplos que eu tive bons foram falhos, erraram, e se eu fosse atrás deles, eu não estaria aqui acreditando na Escritura Sagrada como sendo divinamente inspirada pelo Criador. Jamais. Por quê? Porque todos têm falhas, não é? Se você apontar a própria vida humana do Cristo, nós já comentamos isso em outro Quarta com Vida, ele pegou a chibata e saiu batendo naqueles caras que estavam fazendo o templo de mercado. Em outras passagens, ele também se sentiu ali numa condição humana, porque ele era homem e ele era Deus, não é? Então, essa fé de qual fala o autor aqui é uma fé sobrenatural. Por mais que você tente convencer uma pessoa, por mais que você coloque argumentos, por mais que essa pessoa veja o agir do Criador, do Eterno na vida dela, com cura, com milagre, com prosperidade, se não tiver essa fé que vem sobrenatural para crer no Cristo como Filho de Deus, ela vai passar uma vida boa, mas no final não vai encontrar a salvação eterna. A salvação eterna, ela não vem por obras, por intermédio de obras. A salvação eterna, ela vem pela graça. Como diz o apóstolo São Paulo, é um dom gratuito de Deus. Ou seja, é a fé que Ele coloca no nosso coração. De maneira que nós não vemos as coisas acontecerem, ou as coisas que aconteceram, mas nós esperamos, porque nós temos certeza que elas vão acontecer. Nós não vemos o Cristo, não vimos Ele, mas nós temos certeza que Ele veio para os seus. Ele veio para resgatar, Ele veio para marcar a história, Ele veio para determinar salvação aos de antes, aos do tempo dele e a nós que viemos depois dele. E como nós cremos? Por essa fé, única e exclusivamente por essa fé. Você não tem essa fé? Então você peça a Deus. Você lá no seu travesseiro, no seu quarto, no banheiro, no jardim, na rua, sei lá onde. Você pare um pouco, medite na pessoa do Criador, do Eterno, medite na pessoa do seu Filho amado, o Salvador Cristo, e diga: eu quero entender que Cristo é o único Senhor, é Deus que se fez carne, habitou neste mundo, mostrou a glória do Deus Pai, morreu por mim naquela cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra do Criador, à destra do Eterno. Peça que Ele coloque essa fé no seu coração e certamente você vai entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Busque essa fé no Criador. Onde você estiver, agora é aquele momento em que nós
colocamos as nossas diversas situações diante desse Criador, onde nós exercemos uma parte da nossa fé, onde nós cremos que Ele pode todas as coisas, mas que as coisas são feitas de acordo com a vontade dEle. Fazer, Ele pode fazer tudo. Ele que fez o mundo pela palavra, Ele pode fazer qualquer coisa, mas tudo de acordo com a soberana, santa vontade dEle. Então, onde você estiver, apresente a tua situação de vida, o teu problema, a tua dificuldade, apresente agora. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o único eterno. Tu és o Pai e o Verbo que se fez carne na pessoa do Cristo, o Cristo Salvador, o Cristo Jesus. E nesse nome, no nome desse Cristo, Cristo ressurreto, que nós apresentamos agora, as vidas, as situações e cada dúvida, cada problema. Quem sabe alguém está ouvindo isso agora, nesse momento, e se identifica com aquilo que nós falamos aqui e quer buscar essa fé. O Senhor é o Criador, é o Todo-Poderoso. Acrescenta a fé a este coração. Nós cremos dessa maneira, nós cremos que todas as soluções vêm de Ti e nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso oramos no nome desse Cristo. Amém. Nós aqui vamos terminando essa nossa reflexão e convidamos você, quarta-feira que vem, para estar conosco às 20 horas, para ter mais um Quarta Convida. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart, and hope for life spent with you. Here I am to worship. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. You're all together